Olá, meus amigos e minhas amigas. Dessa vez, o próprio comandante das Forças Armadas da Ucrânia apareceu para falar sobre a situação em Pokrovsk. Os combates estão num nível tão complicado que o Alexander Sirski descreveu como excepcionalmente difíceis. Ele chegou a dizer que, para lidar com isso, ele está tendo que tomar decisões fora do padrão, ou seja, soluções criativas e até arriscadas. Como já comentamos em vídeos anteriores, Pokrovsk é um centro logístico super importante para as forças ucranianas que atuam no leste do país. Isso significa que, sem Pokrovsk, o fluxo de suprimentos e reforços para várias frentes pode ficar muito comprometido. E é justamente por isso que os russos estão jogando tudo para cima dessa cidade. Como comentei no vídeo de ontem, Nazar Voloshin, porta-voz militar do grupo de forças Kortizia, confirmou que os russos conseguiram destruir duas posições defensivas ucranianas lá perto e que uma delas ficou totalmente perdida. Sirski foi visitar a 38ª Brigada de Fuzileiros Navais, que está diretamente envolvida nos combates por Pokrovsk. Ele deixou claro que a situação é complicada por vários fatores, mas principalmente porque as forças russas têm uma vantagem numérica muito grande. Segundo ele, os russos estão avançando com força total, usando tudo que tem disponível. Isso coloca a Ucrânia numa posição muito complicada, e o próprio comandante reconheceu que manter o fluxo de munições e reforços para essa área é uma prioridade urgente. Ele chegou a dar ordens diretas para lidar com problemas que foram identificados durante essa visita. Como já comentamos ontem, de acordo com o site de monitoramento Deep State, as tropas russas já estão a apenas 3 quilômetros de Pokrovsk. Gente, não sei se vocês lembram, mas ainda no final de novembro, Sirski já tinha mandado reforços e mais armas para tentar segurar o avanço russo. Só que a realidade é que, ao que parece, esses reforços não foram suficientes e os russos estão avançando. O que o próprio comandante assume é a inferioridade numérica e a escassez de tropas. E por falar nisso, mais uma vez rola um burburinho de que a Ucrânia poderia receber tropas de países da Europa. Será que isso procede? Será que a Europa está se preparando para enviar tropas para a Ucrânia? Bom, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, foi bem direto ao descartar essa possibilidade, por enquanto. Vamos entender essa história. Durante uma coletiva de imprensa em Varsóvia, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, Tusk falou sobre os rumores de que potências ocidentais poderiam colocar tropas em solo ucraniano caso fosse firmado um cessar-fogo. E aí ele colocou sua posição sobre os boatos. Segundo ele, decisões que envolvem a Polônia serão tomadas em Varsóvia e somente em Varsóvia, e que, por enquanto, eles não têm planos para esse tipo de cooperação. Tá, mas e o presidente francês? Bom, segundo Macron, qualquer decisão sobre concessões para a paz deve partir da própria Ucrânia. Ele enfatizou que ninguém pode decidir pelos ucranianos o que deve ser negociado ou cedido. Porém, ele também destacou que a segurança da Europa como um todo depende de um esforço conjunto e afirmou que não há segurança na Europa sem os europeus. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu senti aqui uma cutucada no Trump e seu telegrafado afastamento em relação ao velho continente. Parece que os líderes europeus querem mostrar que estão prontos para assumir mais responsabilidade na solução do conflito. Em outras palavras, a ideia é deixar claro que a Europa está disposta a carregar sua parte do peso, especialmente numa guerra que acontece exatamente dentro do continente europeu. Bom, além dessa conversa entre Tusk e Macron, ministros de Finanças e Relações Exteriores da França, Alemanha e Polônia estão se reunindo tanto em Varsóvia quanto em Berlim. O foco dessas reuniões é fortalecer o apoio financeiro e militar à Ucrânia no curto prazo e discutir como a Europa pode reforçar o financiamento da defesa no geral. Isso inclui, inclusive, ideias como dívida comum para sustentar esses esforços. Aí tem mais um detalhe interessante.